Boa noite. A comissão processante da Câmara de Vereadores de Campinas concluiu o relatório final e pede o impeachment do prefeito Hélio de Oliveira Santos. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o repórter Rodrigo Salomão. Rodrigo, boa noite. Não havia dúvida, não é, de que esse relatório iria indicar a cassação do prefeito? Não havia mesmo. Cíntia, boa noite. Depois de várias sessões, algumas delas tumultuadas aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas, os integrantes da comissão processante que indica o impeachment do prefeito Hélio de Oliveira Santos a partir de agora, chegaram à conclusão de que há sim problemas envolvendo a figura do prefeito e as irregularidades apresentadas até agora, tanto nas investigações do Ministério Público quanto nas apurações feitas pela comissão processante. Os trabalhos começaram ainda no mês de maio, no dia 20 de maio, quando uma mega operação foi deflagrada aqui em Campinas. Houve reunião de vereadores. Na semana seguinte, a indicação para a abertura de uma comissão processante. Aí se deram algumas reuniões, depoimentos, inclusive do prefeito Hélio de Oliveira Santos, que negou qualquer relação com irregularidades. Mas agora, com o relatório concluído, a ideia é apresentar o mais logo possível o relatório para essa votação. O relatório soma quase 1.500 páginas e foi concluído em comum acordo entre os 3 integrantes da comissão processante. O texto pede a cassação do prefeito de Campinas, Hélio de Oliveira Santos, em 3 frentes. A primeira, por infrações político-administrativas por atos de corrupção praticados por integrantes do primeiro escalão da administração, inclusive a primeira-dama Roselina Assim Jorge Santos, denunciada pelo Ministério Público como chefe de uma quadrilha responsável por fraudar contratos e cobrar propina de empresários. A segunda denúncia é relativa ao tráfico de influência praticado por agentes públicos na instalação irregular de antenas de celular. Por fim, a terceira denúncia diz respeito à liberação de empreendimentos imobiliários irregulares, que estão embargados após indicação do Ministério Público. A comissão avaliou durante todo o processo, principalmente na fase de instrução, onde nós ouvimos todas as testemunhas, tanto de defesa quanto de acusação, analisamos a defesa do prefeito e julgamos de que todas as denúncias feita pelo vereador Arthur Orsi, são passíveis de cassação. O prefeito Hélio de Oliveira Santos já foi notificado sobre a conclusão do relatório nesta terça-feira por meio do advogado de defesa Alberto Rolo. Para que o prefeito seja cassado, é necessário o voto de 22 dos 33 vereadores. O pedido de cassação foi protocolado pelo vereador Arthur Orsi, do PSDB, em maio, após denúncias do Ministério Público sobre o envolvimento da primeira-dama, Roselina Assim Jorge Santos, e de ex-secretários municipais em um suposto esquema de fraudes em contratos da Sanasa. Alguns membros do alto escalão da prefeitura chegaram a ser presos e outros foram considerados foragidos. Durante as investigações, o vice-prefeito Demétrio Vilagra, do PT, que acumulava a presidência da SEASA, também foi incluído entre os denunciados. Demétrio chegou a ser preso ao desembarcar de uma viagem à Espanha, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Foram 3 as denúncias feitas na abertura da comissão processante. A primeira, com a questão da Sanasa, que se refere às prisões de várias pessoas acusadas de crime contra a administração pública. A segunda denúncia é sobre o parcelamento indevido de solo, aprovação de loteamentos e empreendimentos. A terceira denúncia, sobre as antenas de telefonia celular. Bom, é importante dizer que essas 3 denúncias serão colocadas à disposição do plenário e depois de apresentadas, cada uma delas deverá ser votada pelos vereadores. O trabalho da comissão processante já acabou. A partir de agora, o relatório já foi encaminhado à presidência da casa, que é quem define o que vai acontecer a partir de agora. E já está marcada a sessão de julgamento do prefeito Hélio de Oliveira Santos. Vai ser na quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Hoje à tarde, o presidente da Câmara, o vereador Pedro Serafim, comentou como será e explicou, na verdade, como será o andamento desta sessão de julgamento. Primeiro, a sessão está convocada para item 1,
abertura da sessão e leitura do processo na íntegra. Item 2, manifestação dos vereadores de até 15 minutos cada vereador, não é por partido. Item 3, defesa oral do prefeito ou realizada pelo seu procurador de até 2 horas. Item 4, votação. São 3 votações, não uma votação só. As votações serão realizadas por denúncia. A primeira denúncia tem a primeira votação, a segunda denúncia, a segunda votação, a terceira denúncia, a terceira votação e, em quinto, proclamação do resultado. É essa a ordem cronológica. Bom, muito embora a previsão seja para apenas uma sessão, esta única sessão de julgamento pode durar 2, 3 dias, quanto tempo for necessário, até que todo o relatório seja lido e todos os procedimentos sejam respeitados, como o depoimento do prefeito Hélio de Oliveira Santos ou de um representante dele e a manifestação dos vereadores. A presidência da Casa ainda estuda quais serão as medidas que serão adotadas em relação ao público, já que parte do plenário terá que ser reconfigurado para receber a imprensa, e deve receber imprensa de todo o país, o que daria aqui dentro do plenário pouco mais de 250 vagas para pessoas que quiserem acompanhar de perto esta sessão. Não está descartada a instalação de painéis do lado de fora com a transmissão em tempo real da sessão de julgamento. Cíntia. Agora, Rodrigo, como está a articulação política para essa votação? Bom, feita a parte prática da comissão processante, vem a questão política. E é nisso que se debruçam agora os vereadores da cidade de Campinas. A oposição já tem voto fechado. Vota a favor do afastamento, ou melhor, do impeachment do prefeito Hélio de Oliveira Santos. É dentro da base de sustentação, onde ao longo dos últimos anos o prefeito Hélio de Oliveira Santos teve maioria, é que existem grandes expectativas. É bem verdade que esta base, desde que as denúncias aconteceram, está rachada e, segundo apurou a Band, o prefeito agora teria apenas 3 votos a favor dele contra o impeachment. Quem se manifestou hoje foi o diretório estadual do partido do prefeito, o PDT. No documento, o presidente do PDT estadual, Paulinho da Força, diz que após reunião com o prefeito de Campinas, Hélio de Oliveira Santos, entendeu como infundadas as acusações que estão sendo feitas ao chefe do executivo campineiro e que, por isso, decidiu apoiar Hélio. A direção executiva do PDT de São Paulo informou ainda que vai orientar a todos os vereadores da bancada pedetista na Câmara Municipal de Campinas para que apoiem e votem favoravelmente a todas as proposições apresentadas pelo prefeito no executivo da cidade. Bom, amanhã a bancada do PDT deve se reunir no período da manhã para discutir este indicativo do diretório estadual. Não está descartada, segundo apurou a Band, uma espécie de rebelião dos integrantes do PDT votando contra a permanência do prefeito, a favor do impeachment, mesmo que isso possa custar a esses vereadores a expulsão do partido, e a informação é de que alguns desses vereadores, inclusive já descontentes, aguardavam essa expulsão para que não sejam prejudicados depois pela legislação eleitoral sobre a infidelidade partidária. Mas essa definição só vai acontecer amanhã, nesta reunião que vai acontecer, inclusive, com 8 dos vereadores que compõem o PDT. Cíntia. Obrigada, Rodrigo, pelas informações. E o prefeito de Campinas, Hélio de Oliveira Santos, divulgou hoje uma nota em que disse estar com a consciência tranquila e confiante de que a verdade vai prevalecer. Disse ainda que quando todo esse processo acabar, a prefeitura e a Câmara vão voltar a caminhar juntas. O secretário de Meio Ambiente de Campinas, Paulo Sérgio de Oliveira, cancelou o depoimento que daria hoje à Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara de Vereadores. Ele não informou o motivo e também ainda não marcou uma nova data para ser ouvido. Paulo Sérgio iria prestar esclarecimentos sobre a prorrogação do contrato da empresa dele, a Arbórea Ambiental, com a Sanasa, no período em que ele já estava no governo. De acordo com a Associação Comercial e Industrial de Campinas, estacionar na cidade está em média 42% mais caro em relação a 2009.
estacionamentos mais populares, de acordo com o economista Laerte Martins, da Associação Comercial e Industrial de Campinas, subiu de R$ 13,50 para R$ 5,00 em 2 anos, aumento de 42%. Na região central, o valor para utilizar a Zona Azul também mudou. Em 2009, o valor cobrado por hora era de R$ 2,10 e hoje o preço é de R$ 2,70, acréscimo de 28%. No total, 1.950 vagas de Zona Azul estão disponíveis no centro. 7.000 cartões, em média, são vendidos por mês, com períodos de 1, 2 e 5 horas. De acordo com a INDEC, não há como calcular o número total de vagas que faltam na cidade, por haver diferença entre as regiões. Os shoppings também têm acompanhado o aumento de preço. Em 2009, a tarifa cobrada era, em média, R$ 3,00. Hoje, a taxa subiu para R$ 4 e até R$ 5,00, aumento que chega a 66% em 2 anos. E veja a seguir, mais um ataque a caixa eletrônico é registrado na região.